Hoje eu vou inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é um quadro para fazer análises de livros, de filmes, de séries. E para inaugurar, eu vou pegar uma minissérie que eu estou apaixonada, que é Alias Grace. Alias Grace, na verdade, é uma história baseada em fatos reais. Foi um livro escrito por Margaret Atwood, homônimo, e agora foi adaptado pela Sarah Polley. Quero falar de uma Capitu irlandesa que viveu praticamente toda a sua vida em terras canadenses, uma imigrante, que foi uma garota de 16 anos culpada pelo assassinato de seu senhorio, o Sr. Kinner, e Nancy, que era governanta da casa, junto com o MacDermot, que era seu comparsa. Não era, enfim. Depois, esse caso foi um caso icônico no Canadá e muitos jornalistas escreveram tanto sobre essa história que eu acho que nem a própria Grace já sabia qual que era a versão certa dessa história, de tanto que esse caso foi especulado. É uma história assim, é uma história muito instigante, que cria mais perguntas do que respostas e também causa um certo desconforto ali, porque ele fala muito da questão da mulher ali no final do século XIX e da figura masculina como proprietário da mulher, como se seu corpo não lhe pertencesse. Enfim, eu saí ali do seriado encantada, mas também com uma sensação, um embrulhozinho no estômago. A história começa com o Simon Jordan, que é um psiquiatra que é chamado por um comitê de clemência para analisar a mente dessa figura tão enigmática do Canadá, que é a Grace Marks. Para a gente entender um pouquinho de como as coisas estavam no Canadá naquele momento, havia um movimento revolucionário em busca de mais humanização nas relações, de maior civilidade no país. E enforcar uma mulher seria uma coisa muito forte naquele momento. Então, a Grace, ela foi acusada junto com o MacDermot. E ele foi acusado de ser o comparsa dela, e ele é enforcado. Ela até é condenada à forca, só que, como ela é uma figura muito sedutora e ela passa uma imagem muito da mulher ideal, recatada, subserviente, que ela acaba conseguindo a prisão perpétua. Que até certo ponto eu não sei se é uma pena melhor, porque ela vai pra prisão, depois ela 8 anos, depois ela fica 16 anos no hospital psiquiátrico, depois volta pra prisão, sofre inúmeros abusos físicos e psicológicos. Então, não sei até que ponto o que é melhor. Além de juntar uma mulher assassina, ainda vinha à baila a questão da insanidade, da loucura. A Grace, ela se torna ali um ponto de mudança, tanto criminal quanto social, mas de certa forma ela é também vítima, né? Além de ponto de mudança, ela é vítima de toda essa situação, de todo esse movimento. E esse médico, o Simon Jordan, ele vem até trazendo uma imagem diferente da psiquiatria tradicional, que tinha um sistema bem medieval, de tortura, de contenção física de seus pacientes. Então ele vem com uma outra proposta que, por acaso, e o período é o mesmo, lembra muito a psicanálise, que seria essa cura pela fala, a busca de associações livres, e depois, no final, aparece também um episódio de hipnose. E uma das coisas que ficava muito na cabeça da sociedade na época era: como que uma mulher que é pura, frágil, indefesa pode ter a maldade de um homem? Porque ela, no julgamento, ela representa muito bem essa performance de gênero, quer dizer, ela seduz muito bem toda aquela corte e consegue essa clemência e não ser enforcada. Curioso, porque lembra muito, ela tem uma estrutura ali, pelo menos da maneira como a Margaret Atwood a interpreta, uma estrutura muito histérica. E ali a gente pode ver pelos desmaios, pelos episódios de amnésia, pelos sonhos de sedução masculina, a repressão sexual, pensamentos altamente puritanos e também
relacionado ali aos diversos abusos que ela sofre em praticamente todas as fases da sua vida. Então, quais seriam os pontos de análise psicológica dentro dessa minissérie, dentro dessa história? Acho que o primeiro deles é a maçã, que aparece logo na primeira cena, em que ele, o médico Simon Jordan, oferece a ela a maçã e pergunta: a que você associa a isso? Aí ela fala, né, dá uma disfarçada e fala: torta de maçã. Mas depois, até na narração, ela até desdenha dele, dizendo: mas até uma criança saberia que esse é o fruto da árvore do conhecimento, detentor do bem e do mal. E acho que esse símbolo fala muito dessa personagem, que é justamente essa ambivalência que fez com que esse crime ficasse tão famoso. E dentro dessa simbologia da maçã também tem o pecado feminino, que inclusive faz com que eles sejam expulsos do paraíso e a mulher receba a maldição de Eva, porque depois, num outro ponto da série, aparece ela e a amiga Mary dentro da casa que elas trabalhavam, e quando ela menstrua e ela fica desesperada, e a Mary, na verdade, apresenta o universo feminino para ela, emprestando inclusive sua anágua. E aí tem uma outra cena com a própria Mary em que elas cortam a maçã, elas descascam a maçã e jogam para cima a casca, jogam para trás para ver a letra do homem do qual elas iriam se casar. Quer dizer, tinha uma coisa, um sonho e uma necessidade de estar com o homem para estar bem, para ter uma vida plena. Quer dizer, uma vida conduzida por homens. Aí ainda dentro dessa história de Adão e Eva, a gente não pode esquecer também da figura de Susana, que é um quadro que aparece logo que ela chega na casa do Sr. Keener, que é a história de uma mulher que está nos apócrifos e foi julgada e condenada por ter traído seu marido, mas que ela consegue a absolvição. Quer dizer, essa figura da mulher, de puta a santa, uma coisa ou outra. E ela cita também essa passagem do Adão e Eva na colcha, que ela faz logo no segundo encontro que ela tá ali com o Simon Jordan, que ela diz que é uma das colchas que toda mulher tem que fazer. E uma delas é a árvore do conhecimento, que depois, no final, ela faz a sua própria colcha. Mas a gente já chega lá, já chegamos. Porque o que é essa colcha? É uma colcha de retalhos. E se a gente for fazer uma analogia, o que é a nossa memória? Não é uma colcha de retalhos que nós vamos costurando durante a vida, durante todo o nosso caminho? E é interessante porque ela passa todas as sessões tecendo. Só que ela está tecendo uma colcha que não é dela. Então me mostra ali uma coisa muito da falta de escolha que ela tinha na vida em relação às suas próprias ações. E ela coloca também a colcha, primeiro como um símbolo quando elas ficam expostas ali para secar, como bandeiras, que seriam um símbolo, tipo, por exemplo, quando chega uma diligência nova, vê uma bandeira e fala: opa, um alerta. Então ela coloca esse alerta mais num lugar íntimo, que seria a cama, que trata ali e aí ela cita alguns momentos, que seriam os momentos de perigo na cama, que seria o nascer, que seria o momento em que uma mulher pare um filho, mas que ela tem o risco de morrer, fala do ato sexual e também da morte. Então ela coloca muito da posição feminina como uma posição de defensiva, de que você nunca pode relaxar. E na cena final, ela coloca ela faz a própria colcha. Então ela vai, casa e ela tem a oportunidade de fazer sua própria colcha. E o que ela faz? Ela cria a tríade feminina que é tão importante nessa série. Quer dizer, a histérica, ela tem um padrão de colar características. Então ela cola características da mãe, que é representada pela sua própria roupa da prisão, afinal ela é fruto dessa mãe. A figura da Mary, que inclusive no momento em que a Mary morre, ela assume ali, em um momento de traumático, ela assume a personalidade da Mary.
Aí existe um outro momento depois do crime que ela usa a Mary como pseudônimo e também na cena da hipnose. Eu já falo da cena da hipnose. Então é como se essa tríade feminina constituísse a Mary, de alguma... A Grace constituísse a Grace. Quer dizer, são três figuras de mulheres que foram abusadas por homens. Quer dizer, a mãe naquela situação de não ser amada, de agressão, a Mary na questão ali de se apaixonar, de ver um ideal, mas apesar dela até inclusive ter uma visão bem feminista, bem libertária, ela acaba caindo no conto e engravidando do filho do senhorio da casa que ela estava. E como era inadmissível uma mulher solteira ter um filho naquele momento, ela aborta. E aí vem a figura de outro homem que é um médico açougueiro que faz o aborto e que culmina na morte dela. E em terceiro ponto da tríade nós temos a figura de Nancy, que também era uma mulher que apesar dela ter uma relação ali bem conturbada, que aí fica aquela coisa, né? É a empregada que fica espreitando e que causa ódio na governanta, ou a própria governanta que realmente maltratava, humilhava a Grace? Então essas três mulheres, a mãe, a Mary e a Nancy, constituem facetas da personalidade da Grace. Tanto que no final, na colcha, ela cola um tecido de cada uma dessas mulheres. Mas aí tem um ponto dessa história, que tem uma figura masculina nessa série que é o Jeremiah, que ele é um caixeiro viajante e ele passa lá na casa que ela trabalhava com a Mary. Ela conhece ele lá, só que ele é um mago, um prestidigitador, e ele lê a mão dela e fala que aconteceu uma grande desgraça na vida dela. E aí num outro momento eles se encontram de volta já na casa do Skinner e ele a convida para sair mundo afora com ele, fazendo shows de hipnose. E ele mesmo coloca na cena que era um show de hipnose de embuste mesmo, de palco, que não seria uma coisa séria, que as pessoas se agradavam com isso, mesmo sabendo que estavam sendo enganadas, e que ela seria uma assistente perfeita, justamente por ter esse padrão de beleza, enfim. Aí, lá depois que já o Dr. Simon já não sabe o que fazer, que ele não consegue tirar conclusão nenhuma, afinal a Grace manipula muito bem ali todas as falas dela, que ele sucumbe à hipnose. E é a hora que o Jeremiah aparece de volta, mas já com uma posição de um médico, hipnólogo. E aí eles fazem essa cena de hipnose, que é a cena mais maravilhosa do filme, que é aquele véu caindo em cima dela, simbolizando ali o lado sombrio, o lado inconsciente, maravilhoso. E aí o que acontece? Quem aparece ali na cena da hipnose é a Mary, como uma faceta sombria da personalidade dela, tanto que a linguagem muda, fica uma linguagem obscena, agressiva, e até o momento, esse momento que o psicanalista lá, o Dr. Simon, pira com ela. E aí, para quem estuda psicologia, enfim, você já pensa automaticamente depois que você vê aquela cena da hipnose. Ah, então ela tem dupla, múltipla personalidade. Não temos como saber. Podem ser facetas da personalidade, que ela fez uma cola histérica. Pode ser realmente dupla personalidade, tanto que ela fala no momento que a Grace nunca soube. E que ela sim que estava executando aqueles crimes. Não é à toa que a morte da Nancy foi feita com o lenço da Mary. Então fica ali uma pulga atrás da orelha. Porém, no finalzinho, que aquele finalzinho é extremamente importante, a Grace narra assim: e o meu segredo
de Jeremiah está guardado, assim como ele guarda o meu. Daí você fica assim, tá, foi a realização daquele convite que ele fez para ela lá atrás, dela ser assistente de palco dele, quer dizer, aquilo é tudo um embuste? Então fica aquela dúvida, né? Dupla personalidade, manipulação, o que aconteceu ali? E uma outra coisa que eu esqueci de falar que caracteriza a tríade é o sonho que ela tem dos 3 lençóis na árvore, que classifica de novo essa tríade. E aí qual que é o desfecho? E o que me vem assim de reflexão, eu acho que isso foi uma coisa proposital da Margaret Atwood, que é justamente a gente pensar, é uma coisa assim, de você não poder expressar quem você é de verdade. Não é à toa que nessa época as mulheres tinham muitos casos de histeria, porque a mulher não tinha voz, então ela criava alguma forma, nem que seja doentia, de poder expressar alguma coisa, nem que seja por sintoma conversivo. Então toda a história dela diz que ela não podia ser quem ela era de verdade. Por isso que ela aprende a jogar muito bem, que ela é muito hábil com isso, com as pessoas. E aí eu jogo a reflexão pra mim, pensando, essa sou eu ou é o que as pessoas querem que eu seja? Esse fio da colcha, ele tá sendo conduzido pelas outras pessoas ou eu que estou escolhendo como que vai ser a costura dessa colcha? Será que sou eu que faço a minha própria colcha? Será que sou eu que faço a minha própria colcha? Olha só, pergunta é melhor.